Quarteto Fantástico é um sucesso e agora temos 2 novos membros da família. Franklin Richards e o faz-tudo, melhor amigo do Tocha Humana, melhor cozinheiro de todos os tempos e montador de berço, Herb. E montador de berço. E pra quem não conhece, vamos falar sobre a origem deles nos quadrinhos. O filho do Reed e da Sue, Franklin Richards, é um dos seres mais poderosos do universo Marvel. Pouco antes do Franklin nascer, o Reed descobriu uma energia misteriosa no sangue da Sue, algo que colocava em risco a vida dela e do bebê. Era o Rafinha Bastos? Então ele faz uma missão até a Zona Negativa, que é um universo paralelo ao nosso, governado por Anihilus, o Aniquilador. O Senhor Fantástico rouba um artefato do vilão que contém a energia necessária para ele curar sua família. E então o Franklin nasce. Saudável, mas com um gene mutante, por causa da energia cósmica que deu poderes pro quarteto. Mas ao contrário da maioria dos mutantes que o poder só desperta lá na adolescência, desde bebê ele já apresentava alguns poderes psíquicos leves, inclusive conseguindo acordar o quarteto uma vez quando tava todo mundo prestes a ser derrotado. O Reed calculou que o garoto ia ser muito poderoso no futuro, mas que ia demorar uns anos para os poderes despertar totalmente. Aflorar, como você fala. Aflorar. O problema é que o Aniquilador uma hora volta pra se vingar do roubo do Reed. Ele usa uma máquina pra ativar todos os poderes dormentes do Franklin, planejando roubar essa energia pra ele. O quarteto derrota o vilão, mas é tarde demais pro Franklin, que tá com os poderes psíquicos prestes a explodir, colocando a vida de todo mundo em risco. No último segundo, o Reed toma uma decisão desesperada e usa uma das suas invenções para desligar a mente do filho, colocando ele em estado vegetativo. Mas alguns meses depois, o Ultron ataca o quarteto e a energia do robô tira o garoto do coma. Mas felizmente, parece que seus poderes estão controlados e ele não vai explodir mais. Mas que poderes são esses que o Franklin tem que são tão perigosos? Inicialmente parecia só poder psíquico básico, telepatia, telecinese, essas coisas. Só que depois descobriram que esses poderes menores eram só consequências de algo muito maior. Já que basicamente ele tem o poder de manipular o universo do jeito que ele quiser. Se ele quiser transformar o universo em uma coxinha, ele pode. Pode. Olha só. Quem garante que o universo já não é uma coxinha, Ana? Você é um ponto. Ou seja, praticamente ele consegue fazer qualquer coisa que ele quiser. Voar, se teletransportar, ler mente, controlar a mente, manipular e alterar qualquer tipo de matéria existente, usar qualquer tipo de magia e mais qualquer outra coisa que você imaginar ou o roteirista quiser. Parece um personagem roubado demais? Calma que a gente nem falou do poder mais roubado. Ele consegue alterar a realidade, conseguindo até uma vez envelhecer o próprio corpo, atingindo todo o seu potencial e se tornando o Avatar, mas ainda com a mente de uma criança. Felizmente, ele percebe que ele ainda é imaturo demais para tanto poder e resolve voltar a ser criança. Mas só por ter percebido que ele é imaturo demais para ter esse poder, ele já tá sendo maduro o suficiente. Mais maduro do que 99% da humanidade. Pois é. Uma coisa mais louca que ele já fez, sem sombra de dúvidas, foi quando ele criou um universo novo, do zero, só pra salvar a vida de uma porrada de herói. Como que isso aconteceu? Bom, basicamente o Massacre tenta sequestrar o garoto pra roubar os poderes dele. Sim, isso acontece bastante. Mas o Quarteto Fantástico e os Vingadores conseguem derrotar o vilão, só que aparentemente morrem na briga. Porém, inconscientemente, o Franklin usa os seus poderes para alterar a realidade e salvar a vida de todo mundo, colocando esses heróis em uma nova terra, em uma dimensão de bolso, dentro da sua bola de brinquedo, dando início aos quadrinhos Heróis Renascem. Fiquei até sem fôlego. Eventualmente, esses heróis voltam pro mundo original e o Reed coloca uns inibidores de poderes no filho, pro menino poder ter uma vida mais normal. O Franklin continua aparecendo nos quadrinhos até hoje, mas obviamente que toda vez ele tem que ser nerfado porque ele é poderoso demais. O garoto é imortal e inclusive em um futuro muito distante, se sabe que ele vai substituir o Galactus, se tornando o novo Devorador de Mundos. Falando em Galactus, teve uma vez que ele fugiu do planeta Terra porque não queria enfrentar o Franklin, porque segundo ele, é o ser humano mais poderoso que já existiu. Cê é louco, não compensa. Ele é considerado um mutante nível Ômega, que é o nível mais alto. Mas a maioria considera ele um nível acima do Ômega, com poderes equivalentes ao dos Celestiais. E, inclusive, ele já derrotou uns Celestiais por aí. Recentemente, em um crossover entre X-Men e Quarteto, descobriram que o Franklin não é um mutante de verdade. Ele apenas usou seus poderes de alterar a realidade pra fazer parecer ser um mutante. Os poderes dele nessa época estavam desaparecendo aos poucos, e uma vez precisou usar muito poder pra parar uma invasão alienígena, então seus poderes sumiram
totalmente, assim como o gene mutante. Porém, depois de um tempo, descobriram que o poder foi bloqueado por ele mesmo, usando barreiras mentais e apagando a própria memória, só se permitindo usar os poderes uma vez no ano. Ou seja, ele é tão roubado que até ele mesmo achou que precisava ser nerfado. Cê é louco. A gente não vai dar spoiler pra quem ainda não assistiu o filme, mas o poder dele vai ter um papel fundamental em Vingadores, Doomsday e Guerras Secretas. Talvez ele seja o responsável pelo reboot do universo cinematográfico. Talvez. Agora vamos falar do melhor personagem de Quarteto Fantástico que roubou toda a cena, o Herbie. A história dele nas HQs não tem uma origem muito marcante. Ele é basicamente só um robozinho que o Reed Richards criou pra encontrar o Galactus e aí depois acabou virando ajudante de laboratório e faz as coisas que ele não quer fazer. Só que ao contrário do Quarteto, ele não foi um personagem criado para as histórias em quadrinhos, e sim para substituir o Tocha Humana no desenho animado que foi lançado em 1978. É isso mesmo, nos anos 70 a Marvel tava preparando uma nova série animada da família, mas eles não podiam usar o Tocha. Rola umas lendas na internet que o motivo é que os produtores estavam com medo de que as crianças que assistissem o desenho tentassem colocar fogo no corpo para copiar os poderes do herói. Mas isso é só lenda urbana mesmo, porque já tinha tido um desenho do Quarteto antes com o Tocha Humana e até onde a gente sabe, ninguém pegou fogo. O motivo real é bem mais simples. Direitos autorais. Porque na época a Universal tava planejando um filme do Tocha pra TV e tinham comprado os direitos do personagem. E como trocar o nome pra Trio Fantástico não tava no roteiro, o Stan Lee correu pra achar um substituto e teve a grande ideia de colocar um robô no lugar. Ele passou a ideia pro lendário Jack Kirby, co-criador do Capitão, Pantera Negra, Hulk, X-Men, Quarteto, Thor e mais um monte de coisa. E o Kirby foi quem deu vida ao Herbie. E esse, inclusive, foi o último trabalho que ele fez pra Marvel antes de ir trabalhar em outro lugar. Herbie é um acrônimo, abreviação para Humanoid Experimental Robot B-Type Integrated Electronics. Traduzido seria robô humanoide experimental com integração eletrônica do tipo B. Mas Herbie é muito mais fácil, né? Ele fez sucesso entre os fãs do desenho e logo em seguida foi introduzido nos quadrinhos também, mas não mudaram o nome da equipe para Quinteto Fantástico. Inclusive, é canônico nos quadrinhos que existe um desenho animado sem o Johnny, já que ele se atrasou para uma reunião onde iam pegar os direitos de imagem dele e acabaram substituindo por um robô. É a cara do Johnny. Mas e aí, você já conhecia esses dois personagens ou não? Deixa aí embaixo nos comentários. E se você já assistiu o novo filme do Quarteto Fantástico, clica aqui do lado e vai assistir o nosso review, porque a gente... não vou dar spoiler. Só clica lá e vai ver. Fantastic! Obrigado, beijo, tchau! Fora!